Boa noite, pessoal, na paz. Então, como eu postei no vídeo anterior aí, Deus falou algumas palavras no meu coração, né, e pra mim, na verdade. Aí eu resolvi compartilhar com vocês, porque pode servir, pode ajudar alguém, né. Eu andei pensando muito que... Pensando não, pedindo muitas forças pra Deus, né. E Deus começou a criar situações para que eu fosse forte, né. Comecei a pedir pra Deus também me ajudar a melhorar, né. Se tornar uma pessoa melhor, né. Eu compartilhei com você em alguns vídeos anteriores isso, que eu vinha buscando essa melhora, né? E Deus veio dando situações para eu ser uma pessoa melhor. Aí eu entendi que se Ele moldasse eu da forma que eu gostaria, sem passar por essa situação, eu não daria valor para isso. Seria muito fácil, não teria um testemunho, né? Então tudo isso é necessário para dar valor, na verdade, nessa mudança, nessa força, né? E eu comecei a aceitar, entender isso. Deus foi deixando, na verdade, eu fazer o que eu queria. Ele só falou, se prepare. Aí veio uma tempestade, né? Eu fui fazendo. E a tempestade foi necessária, cara. Para que eu pudesse entender que eu estava no caminho errado, né? E para que eu pudesse me converter novamente aos caminhos dele, aos caminhos que ele preparou para mim, né? Porque quando eu saí dos caminhos dele, eu saí da presença, né? E eu acabo atrapalhando tudo e pagando um alto preço por isso. E quem está comigo acaba pagando um alto preço também, né? Aí eu fui voltando, né? Voltando aos caminhos, entendendo, aceitando, parando de questionar um pouco, né? E mesmo quando Deus foi dando uma oportunidade de, de, de aprender, né? Com essa tempestade, de me arrepender de algumas coisas que eu vinha fazendo. Eu olhava pra cima e questionava, né? Questionava muito, brigava, dizia que não aguentava mais, dizia que preferia morrer do que viver, né? E dizia que tava dando muito, que não aguentava, porque que tava deixando passar por isso, né? E a resposta de Deus foi, se tá doendo tanto em você, no caso em mim, ele estaria doendo mais, né? Porque nenhum pai gosta de ver o filho sofrer. Aí eu tava vendo umas passagens na Bíblia, algumas passagens que veio vindo pra mim. Aí eu fui em João 11:35, que fala exatamente assim, Jesus chorou, né? Um pouco antes fala sobre Lázaro, né? Que ele se comoveu com o sofrimento do povo, o sofrimento das irmãs de Lázaro, né? E Jesus chorou. Então, para Jesus chorar por um filho, no caso, né? Porque dói nele também. A gente reclama dessa situação que a gente está passando, briga com Deus, só que é uma situação que não foi Ele que nos colocou, né? Na verdade é uma situação que o inimigo criou e Deus só está usando essa situação pra gente se tornar uma pessoa melhor, na verdade, né? Pra poder moldar a gente, na verdade, no meio dessa tempestade, né? Ele quer que a gente aprenda, né? Com tudo, se arrependa, né?
dos erros, dos pecados. É isso que ele quer da gente, né? Poder nos moldar. E às vezes a gente fica com medo do que a gente fez, não consegue se perdoar do que a gente fez. Mesmo a gente se arrependendo, recebendo o perdão de Deus, nós mesmos não nos perdoamos, né? Ficamos achando que Deus não perdoou. Aí eu fui buscar em Romanos lá, Romanos 5, do 1 ao 4, que diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também glorificamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. Aí comecei a meditar muito sobre isso, né? Eu falei, não é que é verdade? Se não tivesse essa tempestade, eu não teria aprendido, não teria passado pela situação, então não teria como aprender nada, né? Se eu tivesse feito tudo que eu pedi antes disso acontecer. Então, no caso, foi uma coisa boa, né? Porque ele fica esperando que a gente volte, né? Pros caminhos dele, né? Ele não vai te forçar a nada. Ele somente te espera para que você volte para ele com o seu livre-arbítrio intacto, né? Que ele tá sempre lá, dizendo: tô aqui, tô te esperando, né? E só que a gente às vezes vira as costas e vai para outro lado, né? Mas ele sempre tá lá esperando. E quando a gente se arrepende, ele nunca vira as costas, na verdade. Ele nunca condena a gente, né? Ele sempre tá lá de braços abertos, né? Esperando. Porque muitas pessoas podem dizer que é heresia isso, mas eu tava conversando com minha esposa e eu acredito que Deus tem um ponto fraco, né? Que o ponto fraco de Deus, acho que somos a gente, no caso. Porque ele não resiste a um filho chorando, se humilhando, pedindo perdão. Ele não resiste a isso. Ele sempre perdoa. Então, como ele perdoa a gente não deve ficar se torturando com o pecado que a gente cometeu, com o erro, né? Entendeu? Às vezes pra você tá aí nesse momento pensando até fazer besteira, se torturando, em depressão, triste, por algo que você fez, algo que Deus já apagou, algo que Deus já perdoou, né? E isso é errado, na verdade. Eu tava pensando, a gente não se perdoar, eu acho que acaba sendo até um pecado, né? Porque não aceitando o perdão de Deus, no caso. Porque se a gente se arrependeu, Deus perdoou, então devemos nos perdoar também, né? A gente não podemos fazer que nem, no caso, Judas. Judas traiu, se arrependeu, Jesus perdoou, mas ele não se perdoou, né? Então devemos agir diferente, porque Deus não fica te acusando. Essa acusação aí é de Satanás, não é de Deus, né? Voltando a Judas, Judas foi um ótimo apóstolo.
Mas a traição dele acabou destruindo tudo que ele fez. E ele acaba sendo lembrado pelo final, pelo término de tudo, não pelo que ele fez, né? Então, no caso, não importa o que você já fez. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que importa é o final do seu caminho. Qual vai ser? Como você quer ser lembrado? Eu venho pensando muito nisso. Porque a gente precisa muito de ver, de chegar no fim do poço, né? De ter aquela queda. Mesmo que todo mundo falando, tá errado, vai dar ruim, mas a gente continua. Não, vou ver. A hora que chega no fim do poço, a gente precisa, parece, chegar no fim, né? Mas somos assim. E às vezes, mesmo no fundo do poço, a gente continua vivendo no erro, né? Tentando fazer algo, novamente, algo que já deu errado, no lugar de tentarmos outra coisa. Isso é uma cegueira, na verdade. Você continua no erro e não enxerga que vai dar errado novamente. Você já fez isso. Continua segunda vez no mesmo erro. Se deu errado uma vez, vai dar errado na segunda, né? E às vezes as pessoas até chegam e você lá no fim do poço, as pessoas chegam e aí, como tá as coisas? Você sempre fala, não, tá bem, tá tudo bem. Mesmo com a sua vida destruída, não, tá tudo bem. Porque é difícil às vezes assumir que a gente tá no fundo do poço, né? E mas na verdade não é tarde. Ainda não. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de aprender com o seu erro e fazer diferente. Não adianta aí ficar se torturando com o que já passou. O que já passou, passou. Entendeu? Porque Deus tá lá. Deus já te perdoou. E tá te esperando. De braços abertos lá. Falando, filho, volta. Tô aqui. Né? Ele, ele nos ama de uma forma que a gente não consegue entender, cara. Nunca. Nunca a gente vai conseguir entender. A única coisa que a gente precisa é que voltar. Só isso. Mais nada. Porque eu senti um vazio muito grande, né? Sempre senti um vazio enorme, falta de alguma coisa. Eu tentei várias coisas, buscar uma coisa, buscar outra, conseguir uma coisa, conseguir outra, e nada supria esse espaço, né? E esse espaço, na verdade, era falta de Deus, né? Que esse espaço era dele, é dele, na verdade. E nada vai suprir. Nada vai, como pode dizer, se encaixar nesse espaço. Porque o que é de Deus, nada entra no lugar. E então, o que Deus veio falando para mim, para concluir, pare, volte, vem comigo, vamos construir uma nova história. Né? Vamos construir uma nova história, vamos seguir junto, que não tem como dar erro, né? Não tem como dar ruim estando com Deus, né? Estando com Deus é uma história perfeita, história de amor, né? Não tem nada igual. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que eu aprendi, vim aprendendo, vim mudando. E
foi muito bom. Deus abençoe vocês e tenham um ótimo final de domingo aí.